a mais uma edição do SESC Debate Eleições. O SESC Debate Eleições é um projeto de extensão que pretende realizar uma conversa entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e à universidade, tendo como eixos temáticos Porto Alegre e o Mundo, Porto Alegre Ciência e Tecnologia e Porto Alegre e a Universidade Pública. Foi criado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, SESPRE, um espaço de diálogo acadêmico entre graduandos, pós-graduandos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveitamos para informar que todas as candidaturas foram contatadas para a realização das entrevistas. Aproveite o nosso podcast. Boa escuta! Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast SESPRE Debate Eleições 2024. É uma iniciativa do Núcleo de Estudo, Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais da URGS, que visa fazer uma série de entrevistas às candidaturas à Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 2024. Eu me chamo Laura Ender, sou estudante de Ciências Sociais na URGS e estou com a minha colega Amanda, que é estudante de Ciências Sociais também, para hoje entrevistarmos a candidata a vice-prefeita de Porto Alegre, Tamires Filgueira do PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. A candidata a vice-prefeita Tamires, que compõe a chapa junto com a candidata a prefeita, deputada federal Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores. Tamires tem 37 anos, é servidora pública federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mulher negra, mãe e militante antifascista. Coloca que o principal desafio do município é fazer com que o povo seja parte principal na reconstrução da cidade. Seja bem-vinda, candidata, e muito obrigada pela disponibilidade. Salve, salve, gurias! Meu povo, quero agradecer aqui o convite do SESPRE. Eu estou em casa, né? Trabalho aqui na universidade. Hoje eu estou em exercício ali na EZFID, que é a unidade que tem curso de dança, educação física e fisioterapia. E eu tenho muita história para contar aqui na URGS, né? Mas depois eu vou deixar aí para o início das nossas conversas aí, para contar um pouquinho para vocês. Então, nós há muito tempo recebemos em Porto Alegre o South Summit, que é um grande evento internacional, e a gente também recebia há alguns anos o Fórum Social Mundial, que era outro encontro com uma grande capacidade de projetar a cidade para o mundo. E tendo em vista esse eixo de Porto Alegre e o mundo, a gente queria saber como que você acha que a nossa cidade, em 2024, pode se abrir ainda mais para esse mundo, se a candidatura possui propostas de estabelecer contatos internacionais para Porto Alegre, seja com prefeituras de outros países, empresas internacionais, ou propostas de novos eventos para serem realizados na nossa cidade. Então, gurias, primeiro eu vou pedir licença para me apresentar. Vocês já falaram um pouco aí, sou servidora aqui da URGS, mas antes de estar aqui, né, eu tenho até uma relação bem curiosa com a universidade, porque até meus 16, 17 anos eu não sabia nem que existia uma universidade pública. E eu venho de uma família muito humilde, pobre, e que passou por muitas dificuldades na vida. Muitas vezes minha mãe não conseguia pagar as contas de casa, não conseguia dar o básico para nós, né? A gente muitas vezes tinha dificuldade de conseguir o próprio alimento. E a gente sabe que hoje, infelizmente, essa é a realidade ainda de muitas famílias, né? De não ter acesso aos serviços básicos. E a minha família, ela vem dessa origem, né? Até meus 16 anos sem ter uma perspectiva de futuro. E quando eu comecei a militar no movimento estudantil, eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia, o porquê eu passava por aquelas situações, né, de dificuldade. Muitas vezes eu achava que aquelas condições de vida que eu passava era porque meu pai e minha mãe não se esforçaram tanto, né? Não trabalharam talvez bastante para nos dar uma condição de vida melhor. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e a gente passou por essas situações e depois quando eu entendi que na verdade, né, essas condições de vida eram fruto das decisões políticas, que muitas vezes a gente não estava representado nesses espaços, eu comecei a entender que isso não tinha nada de natural. Na verdade, era fruto da desigualdade do sistema capitalista que impunha uma condição de vida que a gente ficasse naquela condição de ser trabalhador, explorado, né, e oprimido. Então, a militância, ela me deu algo
que ainda falta, infelizmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras, que é a consciência de classe. E hoje eu tenho essa tarefa de estar ocupando esse lugar, e para mim não é qualquer coisa, estar numa chapa majoritária junto com a Maria do Rosário, que é uma mulher de muita coragem, uma mulher generosa e que está junto comigo aí para essa tarefa, né, que é retomar Porto Alegre para o nosso povo. E eu acho que essa tarefa de hoje estar como candidata a vice-prefeita, ela traz uma responsabilidade muito grande. Por ser uma mulher negra, a gente sabe muitas vezes que quando as mulheres ocupam certos espaços, antes do apoio, vem as críticas, né? Vem muita gente dizer que a gente não tem capacidade de ocupar aquele lugar, sempre apontam uma pessoa melhor que nós para ocupar esse lugar, mas em especial as mulheres negras. Porto Alegre nunca elegeu uma mulher prefeita. E a gente pode, nessas eleições, fazer história. Que é eleger 2 mulheres e uma delas uma mulher negra, e isso para mim não é qualquer coisa. Então, primeiro, de saber que a nossa responsabilidade, além de buscar o voto, é principalmente fazer com que o nosso povo avance a consciência de classe, que eles entendam que a situação que eles passam hoje tem tudo a ver com as decisões políticas. Então, dos nossos principais palavras de ordem, assim, né, princípio da nossa campanha é: o povo participa, o povo decide. A gente quer de fato que o nosso povo participe e decida os rumos da cidade. E para isso a gente vai ter um trabalho muito intenso, porque infelizmente hoje uma parcela grande do nosso povo está desacreditado da política, e com razão, porque hoje a gente tem um grupo na Prefeitura de Porto Alegre que está quase 20 anos governando. Então eles aparecem lá de 2 em 2 anos para pedir o voto e depois viram as costas para as nossas comunidades, para as periferias, para os bairros. Então a gente está extremamente abandonado. E o nosso povo, ele quer de fato uma mudança real. E é isso que a gente está propondo. Então a gente tem várias propostas em relação a isso. E uma delas é em relação à pergunta que vocês colocaram, né? Porque a gente pensa Porto Alegre como sendo uma cidade que tem potencial gigante para crescer. E a gente pensa no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Porto Alegre, antes desse grupo político começar a governar, já foi a capital da democracia, né? Foi referência nas grandes lutas e nos grandes debates. E a gente quer que Porto Alegre volte a ser palco desses grandes debates nacionais e internacionais. Por exemplo, sobre a questão ambiental. Porto Alegre é chave, a gente há pouco tempo sofreu aí o impacto, né, das alterações climáticas, mas a gente sabe muito bem que não foi só as alterações climáticas que fez com que o nosso povo ficasse desprotegido. Aqui teve uma posição negacionista do atual prefeito, o Sebastião Melo. Ele optou por não proteger o nosso povo. Então, no momento que ele foi avisado pelos técnicos do DEMAR de que ia vir, né, iria acontecer o que aconteceu aqui em maio, no momento que ele deixou de fazer a manutenção que deveria ter feito para que o sistema pudesse ser eficiente, ele optou em não proteger o nosso povo. Então, o debate ambiental, por exemplo, eu acho que Porto Alegre tem que ser palco e referência, né, de políticas inovadoras que possam, de fato, proteger o nosso povo e, de fato, colocar esse debate como prioridade. O Fórum Social Mundial, acho que expressa bastante isso, né, de fazer com que Porto Alegre fosse um centro de um debate sobre políticas públicas em vários países, trazer a experiência dos países para Porto Alegre, de outros estados para Porto Alegre. E a gente quer, sim, investir nesses grandes eventos internacionais, não só nas questões políticas, mas também questões culturais. A gente pode trazer aqui grandes eventos nacionais e internacionais de arte, de cultura. A gente tem hoje uma pista de skate ali no gasômetro, que é a maior da América Latina. Então, por que não trazer um campeonato aqui nacional e internacional para Porto Alegre, que possa fomentar toda a rede? Eu lembro que no Fórum Social Mundial, todo mundo ficava feliz, né? Porque a rede hoteleira enchia, a gastronomia, né, bombava, e a gente tinha uma troca cultural muito grande. Então Porto Alegre tem que voltar
a ser essa cidade, né, que é a capital da democracia, a cidade que é a capital dos debates, e com certeza essa vai ser algo que a gente vai incentivar bastante aqui na cidade de Porto Alegre. Obrigada, candidata. Atualmente, os bairros da região central de Porto Alegre têm uma integração interessante entre si, através da utilização de meios de transporte alternativos, como bicicletas, patinetes ou até mesmo caminhar. Esse debate que existe em diversas cidades do mundo a respeito da caminhabilidade é um fator importante na relação de pertencimento à cidade, que está alinhado ao senso de bem-estar e segurança, por exemplo, proporcionado à ocupação de espaços públicos. De que forma você acredita que Porto Alegre pode se inserir nessa discussão, tendo em vista a atual situação da mobilidade urbana da cidade? Então, essa pergunta é bem importante, porque o transporte público hoje é um problema na nossa cidade, né? Hoje, o transporte público ele é uma ferramenta de segregação do nosso povo. A gente tem uma passagem cara para um ônibus que é lotado, que muitas vezes a sua manutenção, né, que não é feita em dia, faz com que o ônibus muitas vezes colapse no meio do caminho, né, pegue fogo no meio do caminho, a gente já viu aí vários episódios. E também a questão de que hoje a população ela não está tendo um atendimento de qualidade, né? O prefeito Melo ele privatizou a Carris com o argumento de que a Carris era deficitária e de que não estava compensando o transporte público. Eu fui cobradora da Carris por alguns anos e essa empresa ela foi sucateada por uma política consciente do prefeito e dos que antecederam ele, né? Porque todos tentaram privatizar a Carris, mas o Melo conseguiu. E eu não acho que essa é a política que vai resolver os problemas da cidade, privatizar. Por quê? Hoje a privatização, infelizmente, ela está a serviço do lucro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia, as empresas privadas recolheram seus ônibus durante a pandemia porque não estava dando lucro. E a Carris, que naquele tempo era uma empresa pública ainda, ela assumiu várias linhas e garantiu que, por exemplo, um enfermeiro que tinha que estar lá no hospital atendendo o nosso povo com Covid chegasse até o trabalho e depois voltasse para sua casa. Então, para mim, o critério de transporte público tem que ser aquele que atende bem o nosso povo. E para isso eu tenho certeza que tem que ser uma empresa pública. Então, eu não tenho acordo com a privatização da Carris. Maria e eu, nós vamos olhar com lupa o contrato de venda da Carris e se tiver a mínima possibilidade de reverter, nós iremos reverter para que a Carris volte a ser uma empresa pública. E sobre a questão do transporte como todo, a mobilidade, ela é um problema na nossa cidade porque hoje a gente vê, por exemplo, até a própria ciclovia, né? Ela tem uma estrutura assim muito ruim e que muitas vezes não atende a proposta que é de fazer com que as pessoas possam andar com segurança pela cidade. A gente viu aí que tem várias partes da ciclovia ali no Arroio Dilúvio que desmoronaram e parece que o prefeito não tem política e nem vontade de restaurar aquele pedaço, né? E ali é um lugar onde muita gente circula, né, de bicicleta e outras formas aí alternativas de mobilidade. Então, para nós, vai ser uma prioridade a questão do transporte público. Eu acho que nessa gestão a gente teve muitos retrocessos, como, por exemplo, a retirada do meio passe estudantil. Muitos estudantes estão, na prática, impedidos de estudar, né, porque não conseguem ter o dinheiro da passagem para vir à universidade, para ir na escola. E isso a gente sabe que é a principal causa hoje de evasão escolar. Então a gente precisa ter política para isso. Maria e eu, a gente se comprometeu em dar passe livre para os estudantes, para garantir não só o direito à escola, mas também o direito à cidade, o acesso à cultura, à arte, que isso é muito importante, principalmente
para a juventude, né? Então, são esses problemas que a gente vê hoje na cidade em relação à mobilidade, e a gente quer estar junto com a população, principalmente ouvindo a população, principalmente da periferia, que reclama muito de que retiraram essas linhas e que hoje os bairros que eram atendidos para aquelas linhas não são mais atendidos. Então, os trabalhadores têm que caminhar muito mais até a parada de ônibus para conseguir pegar o transporte para chegar no trabalho, né, e na escola. E a gente quer atender principalmente essas pessoas, né? Hoje a gente vê que a política do prefeito Melo está muito concentrada, né, para alguns bairros, e nós queremos centrar para todos os bairros. A gente quer que principalmente os bairros que estão historicamente abandonados, no extremo sul, né, o povo dos bairros mais periféricos. Hoje a gente fez várias conversas e caminhadas aí por bairros, e tem gente que vive não só numa situação de pobreza, mas em situação miserável, assim, gente que não tem, que mora no meio de um esgoto. Eu entrei numa casa, Luiz, que fora de brincadeira, assim, a casa ela ficava no meio de um esgoto, e para te passar tinha um pedaço de tábua, para te entrar, né, na casa tinha um pedaço de tábua, que aí tu tinha que caminhar pela tábua para não cair no esgoto. Só que ali naquela casa moram 2 crianças, que elas muitas vezes caem ali, brincam, né, e no meio do esgoto. E isso é uma situação muito grave, porque a gente está dizendo ali que a gente está vendo ali que essas crianças, elas provavelmente vão contrair doenças, porque estão em contato direto, né, com aquele esgoto. Então, a situação hoje do nosso povo é dramática. As comunidades estão pedindo socorro, e por isso que a gente tem que ter uma mudança, né, segura e real para apontar uma nova perspectiva aí para essas famílias. A candidata falando, unindo as duas perguntas, né, falando sobre os eventos e ainda sobre a questão de mobilidade urbana, de que maneira tu pensa que é possível que essa inserção de uma reformulação da mobilidade urbana seja feita com uma perspectiva de descentralização da cidade, considerando, por exemplo, a diversidade de localidades dos nossos campos universitários, né? Nós temos o campus da URGS, que tem na agronomia, tem o campus da Zefid, que é ali agora eu não lembro do bairro da Jardim Botânico, muito obrigada. Temos o Campo Centro, temos a PUC, que é ali no Partenon, mas tem uma diversa localidade e os eventos acabam se concentrando na região central. Então, de que forma é possível trazer de maneira segura e acessível outros espaços que sejam ocupados que não a região central? Para nós, a gente vai impulsionar a periferia. A gente quer fazer esses eventos descentralizados. Eu acho que hoje pulsa muito forte assim, a cultura nas periferias. Exemplo aí do hip hop, né? Aqui na universidade também tem vários projetos envolvendo o hip hop, mas essa cultura está mais forte hoje nas áreas periféricas, e a gente quer incentivar isso. A gente não só quer trazer a periferia para o centro, mas a gente quer levar o centro para a periferia. Então, pensando aí junto com as comunidades, né, a gente não quer, o protagonismo tem que ser das comunidades, tem que ser do povo, e com certeza construir junto propostas que possam atender essas demandas, de descentralizar, de cada vez mais mostrar o protagonismo e mostrar a capacidade e tudo que é produzido nas regiões mais periféricas da cidade. Isso a gente vem conversando, e não é de agora, né, com vários movimentos sociais, movimentos culturais, e a gente quer fortalecer isso. E a questão do transporte, nesse sentido, ela é chave, porque o transporte é que vai dar o direito à cidade para o nosso povo, né? Como eu disse no início, hoje o transporte é uma ferramenta de segregação, porque, R$5 a passagem, praticamente, R$4,80, né? Mas se for botar no lápis ali, tu vai e volta, né, de uma região aí, R$10 por dia. Isso dá R$300 por mês, mais ou menos. R$300 é o salário do mês de muitas famílias. Então, isso faz com que as famílias mais pobres não tenham direito aos serviços básicos, porque muitos são feitos aqui no centro, na área central. Então, tu imagina lá uma família do Lami que sai de lá e precisa de um atendimento aqui na região central. Ela muitas vezes não consegue esse atendimento porque não tem o direito
a mobilidade. Ela não tem 4,80 para pagar para vir até aqui. Quando eu era cobradora de ônibus, isso era assim muito rotineiro, frequente mesmo. A gente chegava no final da linha do bairro lá e tinha às vezes famílias esperando no final da linha para pedir para entrar por trás, porque não tinha como pagar a passagem de ônibus. Eu lembro até hoje de uma mãe com 2 crianças e uma delas estava doente e ela precisava vir aqui na Santa Casa, no Hospital da Criança, ali no Santo Antônio, e ela falou assim: meu filho está doente, eu não tenho como levar ele, eu preciso que vocês me levem até lá. Então, assim, muitas crianças, né, muitos idosos, muitas famílias estão nessa situação de que hoje são impedidas de acessar serviços básicos como saúde, educação, defensoria pública, que fica aqui no centro, porque não tem um mínimo, que é o direito à mobilidade. Então a gente quer quebrar esse ciclo. A gente quer fazer com que essas famílias voltem a ter dignidade, voltem a ter esse direito que é básico, porque não adianta ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se a pessoa que mais precisa não tem acesso. Então é uma inversão de prioridades que a gente quer fazer. A gente quer que o povo mais pobre tenha voz na nossa gestão. Muito obrigada, candidata. Trazendo agora uns outros pontos que a senhora já citou nas suas respostas anteriores, a cidade de Porto Alegre tem lidado muito com contrastes entre uma cidade com efervescência de núcleos de desenvolvimento de novas tecnologias, como o Instituto Caldeiras, o Tecnopuc, o Centro de Tecnologia de Informação dos Institutos Federais, e ainda mesmo a cidade continua enfrentando problemas rudimentares, como principalmente relacionados a saneamentos básicos, a transporte público, acesso à saúde primária, como a senhora mesmo já deu alguns exemplos, né? E no mundo há um crescente debate sobre cidades inteligentes, descarbonização, renovação energética, que são adaptações das cidades para o século XXI. E é conhecido que Porto Alegre já possui alguns planos que visam integrar a cidade a esse debate, como o Plano Diretor de Porto Alegre, o Plano de Ação Climática e o Plano Municipal de Redução de Riscos. Você acha que as medidas visando nesses documentos são suficientes para que a cidade se adaptar às urgências climáticas e tecnológicas apresentadas, ou são necessárias novas propostas? Quais a senhora acha? Então, Amanda, em relação à ciência, tecnologia, a gente quer cada vez mais, né, integrar a prefeitura a esse campo da ciência e tecnologia. Porto Alegre é uma potência em relação a isso. A gente tem aqui várias universidades, institutos federais que estudam a cidade, né, todo semestre tem um projeto de pesquisa que é entregue, estudando alguma parte da cidade, né, ajudando a resolver problemas e apontando também alguns problemas da nossa cidade. A questão é que hoje a gente tem uma prefeitura que não ouve essa inteligência pública que nós temos aqui na nossa cidade. E eu falo pública independente de ser uma universidade privada ou pública, mas pública no sentido de que é para todos, né? Então, a pesquisa ela pode ser fruto, né, dessa demanda pública que nós temos aqui na cidade. Então, a nossa proposta é ter um campo, né, de atuação permanente com essas universidades, com esses institutos federais, para que a gente possa estar junto, pensando e construindo a cidade. Então, hoje a gente vê como sendo muito importante a atuação, né, do Tecnopuc, do CEITEC e de tantas outras frentes. Aí a própria universidade aqui, a URGS, ela contribuiu muito, né, com a tragédia que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, em relação às enchentes. Mas, infelizmente, hoje a gente não vê uma predisposição da prefeitura para fortalecer esses laços. Tanto é que o prefeito foi buscar ajuda, né, numa universidade fora do país. Eu fico pensando que, no mínimo, isso é desrespeitoso, né, com quem vive aqui a cidade e se dedica tanto aqui para estar ajudando
a nossa cidade a resolver os problemas. Para não dizer outra coisa, né, gente? Não vou baixar o nível aqui do podcast, mas a minha vontade é falar outras coisas em relação a isso, até porque eu vivo a universidade, né, de dentro, como servidora técnica. Então, da nossa parte, nós queremos cada vez mais fortalecer esses laços com as universidades, porque a gente sabe da importância dessa inteligência pública. Nós queremos ter uma integração permanente, né, com esses setores, para que a gente possa, de fato, pensar as resoluções de resolver os problemas da cidade junto com vocês, que são pesquisadores, pesquisadoras, né, que estão vivendo a realidade da cidade, e a gente quer muito fazer com que isso se concretize através de espaços, né, que a gente possa fazer essa troca. Então, em relação à tecnologia, inovação, ciência, vai ser algo que vai estar presente na nossa gestão, em todos os aspectos, né? Então, a gente precisa cada vez mais estar junto, alinhado, né, com a tecnologia, com a inovação, com a ciência, para que a gente possa estar fortalecendo e desenvolvendo a nossa cidade. Ainda a gente tratando de novas tecnologias, a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre anunciou no início do ano passado a inauguração de um hub de inteligência artificial voltado para a área de administração pública. Vocês têm propostas para usar a inteligência artificial para otimizar a gestão pública? Então, sobre a Procempa, eu estou aqui com o nosso programa, né, de governo, e a gente vai fortalecer a atuação da Procempa, né? Hoje ela tem um papel muito importante, mas que muitas vezes é subutilizado por questões de falta de investimento e tal, tudo mais. Então, a gente quer fazer com que a Procempa tenha um papel importante nessa atuação, nessa temática da inovação, né, da área do TI e sistemas, que vise aí otimizar o aproveitamento da capacidade da estrutura da prefeitura. Então, para nós vai ser algo que sim vai estar incluso aí na nossa administração, né, usar essas ferramentas que a Procempa vem desenvolvendo. Então, a gente quer fazer com que esse sistema, né, seja cada vez mais fortalecido e esteja a serviço do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços públicos. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente tem o aplicativo da prefeitura, que é o 156, e a gente acho que pode aperfeiçoar esse aplicativo. E até muita gente reclama ali porque vai entrar para, por exemplo, fazer uma consulta, marcar uma consulta e não consegue, porque nunca tem consulta disponível. E também a própria questão de democratizar um pouco a internet, né? Muita gente ainda não tem acesso à internet, então a gente tem que levar a internet para as regiões mais pobres também, para ter acesso a esses serviços, por exemplo, de marcar uma consulta pelo aplicativo da prefeitura. Mas se a pessoa não tem internet, ela não vai conseguir. E a outra questão que me lembrei agora, falando sobre isso, sobre a ciência, tecnologia e inovação. Para nós é fundamental levar isso para as periferias. A gente quer que as periferias também tenham acesso a essas ferramentas e principalmente também possam produzir, né? Ajudar a construir programas e sistemas que atendam à demanda da nossa população. Porque não tem ninguém melhor do que quem vive a cidade, principalmente nesses territórios, que apontem os problemas e que possam trazer soluções, né? Então, eu acho que fazer essa integração, ela é fundamental e todo mundo vai ganhar na nossa cidade. Durante o período das enchentes ocorrido em todo o Rio Grande do Sul, muito se falou sobre possíveis usos de tecnologia para evitar ou mitigar futuras catástrofes na cidade, como as cidades esponja.
A partir disso, como você enxerga o futuro de Porto Alegre em relação às mudanças climáticas e como sua reconstrução poderia servir de exemplo ao mundo, aliando ciência e tecnologia? É um pouco do que eu falei, assim, primeiro, não negar a existência da crise climática, como o prefeito fez. Hoje, a vice do prefeito é do mesmo partido do Bolsonaro, né, que negou a existência da Covid por muito tempo, né, atrasou a compra de vacinas. Isso fez com que muita gente perdesse a vida por conta dessa negligência, né, desse negacionismo. E não é à toa que a vice é do PL, né, porque eles têm um projeto em comum. Né, eles são esse projeto neoliberal de extrema-direita que nega a ciência. Então, isso para mim já é um divisor de águas, né, de como tratar a questão ambiental e as tragédias climáticas. Na convenção do Melo, o presidente do PL, ele fez uma fala dizendo que a crise climática é uma invenção da esquerda. Então, tratar com esse tipo de projeto, né, de candidatura, ele significa, demonstra, né, o quanto a gente precisa mudar os rumos da nossa cidade. Porque se a gente, mais uma vez, eleger um projeto como esse, significa assinar embaixo de tudo que eles já fizeram aqui na nossa cidade. Então, essas eleições não é qualquer eleições. É uma eleição que vai definir se Porto Alegre vai ser a Porto Alegre que vai ser lembrada por ser a capital da sustentabilidade, da reciclagem, a capital que combate a crise climática, ou se vai ser a Porto Alegre do negacionismo, que diz que isso foi só uma chuvinha, só uma gripezinha, que a gente não tem que tomar medidas, né, e encarar aí a ciência como sendo parte desse processo para combater essas situações. Então, para nós, começando por aí, já vai ser importantíssimo. Mas mais do que isso, a gente quer, como falei para vocês, ter cada vez mais integração com quem entende do assunto. Então, a gente quer fazer com que Porto Alegre tenha uma secretaria ambiental, né, que de fato atue cotidianamente, não só nessa pasta, mas que tenha integração com todas as outras pastas. Quando a gente fala de transporte, vai ter a questão ambiental. Quando a gente fala de educação, está colado com a questão ambiental. E a educação nesse sentido ela é chave, porque a gente precisa não só ter medidas estruturais, mas a gente precisa ter uma mudança cultural de como a gente se relaciona com a cidade e com o meio ambiente. E a educação nesse sentido ela é chave para isso, né? Então, com certeza, ter uma educação ambiental nas escolas, atuante, né, cotidiana, ela vai ser importante para essa mudança cultural que a gente tem que fazer. Então vai ser um grande movimento, um grande processo, e os protagonistas não vai ser eu ou a Maria, né, vai ser o nosso povo e principalmente, nesse caso, quem entende do assunto. Então a gente quer contar com a ajuda, né, a atuação principal dos cientistas, dos ambientalistas, das lideranças indígenas e de todos aqueles que estejam junto com a gente nesse projeto de cidade que seja uma cidade, como tu falou, Amanda, que seja lembrada pela sua superação. E a gente vai conseguir fazer isso no momento que a gente encarar que a crise climática ela não é apenas um debate de cidade. A gente tem que fazer um movimento a nível nacional e mundial. A gente tem que se engajar nessa luta. Essa luta não é apenas de Porto Alegre. Mas para isso a gente precisa ter uma prefeitura que entenda a importância, né, de atuar, né, nesse campo. E é isso que vocês podem esperar aí da nossa gestão em relação à questão ambiental. Nós vamos priorizar o debate ambiental para que a gente nunca mais, né, tenha episódios como o que aconteceu em maio, onde o nosso povo aí ficou desprotegido e hoje muitas famílias ainda, com razão, estão com trauma, né, de na próxima vez que chover, elas terem aí novamente sua casa invadida e tomada pela água e mais uma vez perderem tudo que conquistaram, né, uma vida inteira
para ter sua casa, para ter seus eletrodomésticos, e coisas que não vão, infelizmente, voltar mais, né? Que são as lembranças aí emocionais ali de uma vida, né? Então, coisas que, por exemplo, o trabalhinho de uma criança que estava na primeira série, uma mãe veio dizer assim, o trabalho do meu filho, os trabalhos que eu guardava dele não tem mais, porque foram levados pela água, né? Então, são histórias ali que foram colocadas no lixo. E a gente precisa, sim, ter uma política forte e séria para que isso nunca mais aconteça. Muito obrigada, candidata. Agora, partindo para o nosso último eixo, nossa última pergunta. Porto Alegre tem uma relação muito grande com a universidade, principalmente com a universidade pública, né? Nós somos a capital do estado do Rio Grande do Sul e a gente tem aqui dentro da cidade 2 universidades federais, né? A URGS e a Universidade de Ciências da Saúde. A gente tem uma universidade estadual, uma sede da universidade estadual, além das diversas sedes de universidades particulares, mas também dos institutos federais que a gente tem aqui na cidade. Recentemente, devido a um decreto federal do MEC, todas as universidades passam por uma atualização curricular que exige a curricularização da extensão universitária. Tendo em vista que esse movimento tem como objetivo integrar ainda mais as universidades à sociedade, como que a Prefeitura de Porto Alegre poderia utilizar dessa iniciativa que já está no currículo para trabalhar conjuntamente as pesquisas e os projetos de extensão universitária em prol do desenvolvimento geral da cidade? Parceria, parceria e parceria. A nossa cidade tem muita demanda. E a universidade é um mundo, né, desconhecido pela maioria da população, infelizmente ainda, né? Então, é importante, a extensão, ela é fundamental. Hoje, a URGS atua em vários territórios, um deles é os territórios quilombolas, que eu acho que faz um trabalho fantástico, assim, em vários quilombos, né? E a gente quer cada vez mais integrar a prefeitura à universidade, a gente quer ter essa relação permanente. Aqui na universidade, como eu falei para vocês aqui anteriormente, vocês pesquisam muitos problemas que a cidade tem e propõe soluções. E a gente quer fazer com que essas soluções cheguem também nas comunidades, né, nos territórios. E para fazer essa atuação, né, transformar ela em realidade, né, em concretude, que é isso que o nosso povo precisa, né, precisa de concretude. A gente quer fazer com que a prefeitura ela tenha cada vez mais laços com a universidade. Então, da nossa parte, vocês podem ter certeza que a gente quer fazer com que a URGS esteja cada vez mais presente nas demandas do nosso povo. A gente vê com muito bons olhos a questão da extensão, né? Seja em várias áreas, né? Para dar reforço para os estudantes que precisam, né? Na escola de ensino fundamental, parcerias com vários outros cursos, né, que existem aqui na universidade, e a gente quer cada vez mais pensar a cidade junto com a universidade. Então, a questão da extensão, ela muitas vezes ela é essa concretude que o nosso povo tanto precisa. Então, a gente quer fazer com que esse seja um grande projeto e que a gente possa levar a universidade para as periferias. Hoje, por exemplo, muita gente acha que a universidade todo mundo conhece, né? A URGS é conhecidíssima, né? Mas tu vai nas regiões que são mais pobres, tu fala, tu sabe que existe uma universidade pública? As pessoas não sabem, né? E eu tenho certeza que muito a URGS, não só a URGS, né? Eu falo que a URGS mais por vício de linguagem, mas quando eu falo da URGS, por ser a maior, né, a referência, né? Eu estou falando de todas as universidades, da UFSPA, dos IFES, né, da UERGS e tantas outras
universidades aí que são importantes para nós. Mas a URGS, ela tem uma responsabilidade maior, por ser a maior, né? E ela tem que cumprir seu papel social. Ela não é uma universidade que está aqui só para desenvolver pesquisa e fazer com que o nosso povo seja o objeto da pesquisa e depois não levar nada, né, de volta para essas comunidades. Nós queremos que as pessoas entendam esse processo da universidade, da importância da universidade, mas para isso tem que se fazer presente nos territórios. Então a extensão para nós ela é fundamental nesse sentido, porque é a presença da universidade nesses territórios, com projetos, com pesquisa e levar e fazer com que essas pessoas vejam que elas também pertencem a esse local. Então eu acho que é fundamental e a gente quer fortalecer essa parceria com a universidade e que a gente possa atender cada vez mais o nosso povo, né, com essa grande construção que a gente quer fazer de retomar a cidade para um projeto que dê uma perspectiva de futuro. Mas para isso a gente tem que garantir o presente. E o presente significa que nenhuma mãe mais vai deixar de trabalhar ou deixar de estudar porque seu filho está fora da creche. A gente sabe que hoje isso é um dos principais empecilhos, principalmente para as mulheres mais pobres, mas em especial para as mulheres negras. Elas não conseguem acessar os serviços básicos porque não tem com quem deixar o seu filho e muitas vezes deixam o filho com o irmão mais velho. A gente quer que Porto Alegre seja a cidade da qualidade de vida, né, da dignidade do nosso povo. E para isso a gente precisa acreditar que a vitória é possível e mais do que isso, que a mudança é necessária. Porque não pode ter mais 4 anos de um projeto que abandona o nosso povo. E fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Acho que isso é fundamental. Porque a política se faz todo dia, e não de 2 em 2 anos. A política só é bom se afastar da política, porque para a direita e para a extrema-direita, né, faz com que eles governem mais à vontade. Então, o que eu falo para o nosso povo é, enquanto a gente deixa de participar da política, quem participa está decidindo por nós. Está decidindo o que tu veste, que horas tu acorda, que horas tu dorme, se no final do ano tu vai conseguir comprar um presente para dar para o teu filho. Então, a gente precisa cada vez mais se envolver nesses espaços para que a gente consiga, de fato, apontar uma saída para a nossa cidade e valorizar os nossos territórios. Então é isso, Luiz. Muito obrigada, candidata. Então eu encerro aqui o nosso podcast. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade e pelas suas respostas. Deixo aqui também registrado as redes sociais, tanto da candidata prefeita da Maria do Rosário, que é @Maria do Rosário, e da candidata vice da Tamires, que é @Tamires Filgueira. Sigam para acompanhar também mais sobre as propostas. E fico aqui muito obrigada. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais o podcast. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Valeu, gurias. Valeu, Cespri. Valeu, Laura. Valeu, Amanda. E tamo junto na luta. Bora pra cima, gente. A gente vai ganhar a cidade e a gente vai estar novamente colocando o povo de novo na prefeitura. Pra cima deles!